E aí, amigos, tudo bom? Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais um estudo? Espero que vocês tenham acompanhado o nosso primeiro estudo, né, sobre a sacudidura. Foram 3 vídeos. Espero que vocês tenham assistido todos eles e tenham realmente aprimorado o seu entendimento sobre o assunto, ampliado em alguma coisa, em algum aspecto, ou confirmado, né, aquilo que você já sabia. Nenhum de nós somos detentores, né, de todo o conhecimento. O fato é que nós aprendemos uns com os outros todos os dias. E nós precisamos estar aberto a isso, a um novo aprendizado. Então, nunca vá diante de um assunto com o pensamento de que você já sabe tudo. Nunca vá. Sempre temos lições a aprender na palavra de Deus. Aqui é uma fonte inesgotável. Os assuntos que nós extraímos da palavra de Deus, eles são assuntos inesgotáveis. Então, nós sempre temos lições a aprender. E no vídeo de hoje, nós começamos um outro estudo, mas complementar ao estudo da sacudidura. Ele vem em complemento a ele, tá bom? Que é a separação do trigo e do joio. Eu já havia falado isso com vocês. Esse título não está lá na linha do tempo. Não coloquei porque, no meu entendimento, ele é um complemento daquele que nós estudamos sobre a sacudidura. E eu gostaria que a sua atenção, se você dedicou atenção ao estudo sobre a sacudidura, eu gostaria que você dedicasse mais atenção ainda a esse estudo a respeito da separação do trigo e do joio. Tá ok? Então vamos para o nosso estudo, dando continuidade àquilo que a gente vem aprendendo aqui no nosso canal. Tá bom? Só mais um recado. Se esses estudos eles estão sendo importantes para você, estão sendo relevantes, tem valido a pena você assistir cada vídeo, então não fica com essa informação só para você, tá bom? É importante que você dê o seu joinha lá no vídeo, é importante que você faça algum comentário, que você compartilhe. Quando você faz isso, eu já até coloquei em texto lá no grupo do WhatsApp, nós temos um grupo do WhatsApp que estuda sobre as profecias. Inclusive, se você não está nesse grupo, você pode deixar aqui no comentário que deseja fazer parte, e a gente vai ver uma maneira para poder colocar você lá no grupo. Só peço que não coloque o seu telefone no comentário aqui embaixo do vídeo, porque esse vídeo possivelmente vai se espalhar e não é interessante que o seu contato esteja ali. Então só comenta que você deseja fazer parte do grupo, tá bom? E a gente vai colocar o seu nome lá no grupo também. Então, se esses estudos têm sido importantes para vocês, compartilhe. E quando você faz compartilhamentos, quando você dá o joinha, quando você interage com o vídeo lá no YouTube, bem como no Facebook também, claro, essas plataformas, aqueles que administram, eles entendem que as pessoas estão buscando por esse conteúdo com uma certa frequência. E o próprio YouTube ajuda na disseminação dessa mensagem, fazendo com que esses vídeos acabem aparecendo para mais pessoas, disponível ali na tela do computador de outras pessoas também. Então, se é uma mensagem importante, se você entendeu que é importante e mais pessoas precisam conhecer ela, então é importante que você siga esses passos, né, de comentar, alguma coisa que seja, dar o seu joinha e compartilhar, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, também é outra coisa importante, ative o sininho. Porque você inscrito no canal, com o sininho que tem embaixo do canal ativado, todas as vezes que chegar um vídeo novo no canal, o YouTube avisa você. Aí tem lá, receber todas as notificações. Você marca lá, porque aí sempre que chegar um vídeo novo, o YouTube ele vai te avisar. Ok? Então, vamos para cá, olha aqui para a tela, vamos para o nosso estudo. Então, o trigo e o joio, essa é a primeira parte. Acredito que ela vai ser rapidinha. Então, essa parábola ela é encontrada no livro de Mateus, no capítulo 13, verso 24, 30 e 36 a 43 seria a explicação ali da parábola, ok? Então vamos ler o que diz a palavra de Deus, mas antes vamos ler esse texto aqui. Olha essa recomendação aqui, ó. Isso está na revista Arautos,
Só voltar aqui. Acabei clicando aqui no local errado. Então, Revista e Arautos, né, volume 4, na página 395. E diz assim, ó, leia as instruções, leia essas instruções referindo-se à parábola do trigo e do joio, né, cuidadosamente, fazendo tudo em seu poder para compreender a parábola. O Espírito Santo vai impressionar as mentes de todos aqueles que desejam uma clara compreensão desta parábola. Então veja que na inspiração, né, profetida do Senhor, existe uma recomendação para que a gente leia essa parábola e a gente leia ela com muita atenção, com muita calma. Nada de correria, sem muita pressa, né, com muita tranquilidade. E eu quero fazer isso com vocês nesse estudo aqui sobre a separação do trigo e do joio. Então não vai ser só um vídeo, inclusive vai ser um pouquinho maior do que o da sacudidura. Já adianto para você que talvez vão ser em torno de 4, 5, 6 vídeos, pequenos, claro, para a gente não se alongar, mas no final você vai perceber que terá valido a pena. Então vamos ler, se você quiser ler na sua Bíblia, eu vou ler aqui, Mateus capítulo 13, verso 24 a 30, diz assim, propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele, o inimigo é quem fez isso. Disseram-lhes os servos, queres que vamos arrancá-los? Porém, ele lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-os em molhos, para o queimar. Então, colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Então essa é a primeira parte aqui da leitura da parábola, mas eu quero ler com vocês ainda o verso 36 a 43. 36 a 43, é a explicação da parábola. Acompanha aí. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está aqui então, queridos, a parábola do trigo e do joio. Nós vamos então nos debruçar sobre essa parábola e aqui aprendermos lições específicas, inclusive para nós, adventistas do sétimo dia. Claro que aqui tem ensinamentos, tem lições, tem princípios que são aplicáveis a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as igrejas, mas nós vamos perceber, segundo a orientação da inspiração, que existem alguns princípios que são de maneira muito especial aplicáveis a nós, adventistas do sétimo dia. Então vamos avançar no nosso estudo. No livro Desejado de Todas as Nações,
está escrito o seguinte: se Natanael houvesse confiado na direção dos rabis, nunca haveria encontrado a Jesus. Foi vendo e julgando por si mesmo que se tornou discípulo. Assim acontece no caso de muitos hoje em dia. Enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um salvador conhecimento da verdade. Como Natanael, necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, ver-nos-á no lugar secreto da oração. Então nós precisamos considerar o conselho dado nesse texto. E o apelo nesse texto é para que você tenha a sua devoção pessoal, para que você busque de maneira individual conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Então o texto está dizendo que eu não posso ouvir outras pessoas, que eu não posso tentar tirar dúvidas com outras pessoas? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você não pode basear a sua crença, a sua vida espiritual, o seu conhecimento, no conhecimento de terceiros. Você precisa colocar o conhecimento de terceiros à prova, e até o seu também. O meu precisa ser colocado à prova. E nós usamos o quê para provar o nosso conhecimento? Para saber se o nosso conhecimento está correto ou não. Primeiro nós usamos aqui, a palavra de Deus. E usamos também a inspiração, os livros chamados de espírito de profecia. Então essas duas fontes elas vão nos dar segurança em relação ao entendimento, o conhecimento que nós estamos construindo em relação a algum assunto. A questão do perigo é que tem pessoas que elas têm preguiça de estudar. Elas fazem, quem sabe, uma leitura superficial de 5, 10 minutinhos, 20 minutos, e elas têm preguiça de se aprofundar. E, amado, para entender a vontade de Deus, requer dedicação, oração e muito estudo. Você precisa separar alguns dias, algumas horas, o máximo que você puder, para se debruçar na palavra de Deus e entender a vontade de Deus para a sua vida. Mas tem pessoas que elas preferem os fast foods espirituais, as comidas rápidas e prontas. Elas têm preguiça de preparar o alimento dela, dá trabalho. Muitas pessoas conseguem ter tempo para se preparar para um concurso, para passar no vestibular, para coisas que vão dar a elas conquistas mundanas. Não que necessariamente mundanas que eu falo, que elas vão poder usufruir somente aqui nessa terra, que não vão levar para a eternidade. Não estou dizendo que é errado você se preparar para um concurso, você se preparar para um vestibular, de forma nenhuma. Não estou dizendo que isso seja errado e não vou desestimular você de fazer isso. Mas me preocupa quando eu vejo pessoas dedicando horas, dias, uma manhã, uma tarde, o dia todo, indo dormir, quem sabe, de madrugada, lendo e relendo, comendo esses outros materiais, mas não tem paciência de estudar a palavra de Deus. Não tem paciência nem às vezes de assistir um vídeo como esse, de 10, 15, 20, 25 minutos. Então, é essa situação. E essas pessoas, a maioria do conhecimento delas é baseado naquilo simplesmente que ela recebe dos outros. Então ela assiste um vídeo, entendeu? Ela faz uma leitura de um livro, mas algo muito rápido, de forma muito rala. E isso é perigoso, porque o conhecimento dessa pessoa está ancorado no conhecimento do outro. Se o outro tiver certo, beleza. E se não tiver? Se o outro estiver equivocado naquele conhecimento que ele construiu? Então a recomendação é que você busque ter a sua experiência, ter o seu conhecimento na sua relação com Deus. Uma outra coisa, como fala aqui no texto, enquanto confiar na guia da autoridade humana. Por exemplo, tem pessoas que confiam demais nos títulos, nos certificados colocados na parede. É doutor, é PhD, isso aqui é em qualquer área, viu? Isso aqui não é só na área religiosa, não. Isso aqui é na saúde, é em qualquer aspecto que eu estou falando. Então, aquele diploma colocado na parede, ele é importante? Sim, ele é importante. Os títulos que as pessoas elas conquistam são importantes? Sim, elas têm sua importância. Mas eles não são garantia de que as pessoas estão corretas no raciocínio que elas estão construindo,
a respeito de um determinado assunto. Veja, não é porque ela tem aquele título, ela é autoridade em alguma coisa, que você pode baixar sua cabeça e confiar cegamente naquilo que a pessoa está te dizendo. E quando se trata de questões de resultados, de consequências eternas, o nosso cuidado tem que ser redobrado. Por que é que eu digo isso? Por exemplo, nós temos, vamos entrar aqui na questão da religião. Nós temos doutores em teologia, tanto na nossa igreja, como em outras religiões. Na religião que eu sigo, na religião que você segue, não sei qual a religião, talvez você está assistindo esse vídeo, e você pertence a uma outra religião, talvez você é católico, é da Assembleia de Deus, um batista, né, a igreja pentecostal, eu não sei qual a sua religião, mas dentro da sua religião tem doutores, tem pessoas com alto grau de conhecimento no campo da teologia. E dentro da igreja que eu congrego, também tem doutores, pessoas com alto nível de entendimento, né, na área teológica. Mas, tanto os da sua religião como os da minha, o fato de terem esse título não é garantia de que aquilo que estão te passando é correto, precisa ser colocado à prova. Veja, isso não é desrespeitar, isso não é perseguir. Eu já falei aqui em vídeos passados que fizeram isso com o apóstolo Paulo. Os bereanos colocaram as palavras de Paulo à prova, para saber se aquilo que Paulo dizia era exatamente assim. E amigo, você tem que fazer isso. E como eu já disse para vocês também em outros vídeos, sempre que eu vou expor a palavra de Deus em uma campanha evangelística ou num estudo como esse, eu digo, confirme pela palavra de Deus aquilo que eu estou te dizendo. Confirme. Porque a palavra de Deus é a sua segurança. Se tiver dúvidas, pergunte. De repente eu vou falar algo aqui e você não entendeu. Para que você não corra o risco de interpretar errado aquilo que eu te falei, você pode entrar em contato comigo, tá bom? E perguntar. O que é que você queria dizer quando você disse aquilo? Pode ter certeza. Eu vou te explicar. Até que você compreenda. Se você vai aceitar ou não, aí é uma questão pessoal sua. Mas eu vou te esclarecer o máximo possível. Tá ok? Então, dando seguimento aqui, a gente leu a passagem de Mateus, capítulo 13, verso 24 a 25. E dentro da leitura que a gente fez, a gente encontrou esse trecho aí que diz: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Essa é a situação. O reino de Deus começa no coração. Não busqueis aqui e ali manifestações de poder terrestre para assinalar-lhe a vinda. Dessa citação eu coloquei ela porque eu queria chamar sua atenção para um detalhe, quando fala aqui que o reino de Deus começa no coração, que os princípios de Deus, antes de Deus me levar e levar você para o reino físico, Deus vai estabelecer o seu reino físico nessa terra, a Nova Jerusalém, quando essa terra for restaurada. Só que antes de eu e você poder habitar nesse reino físico de Deus, Deus deseja implantar os princípios do seu reino no meu e no seu coração. Deus deseja fazer isso, implantar os princípios do seu reino no nosso coração. Então eu já preciso aqui estar vivendo como cidadão do reino celestial. Entende? E aí somente quem estiver vivendo essa experiência espiritual com Deus é que vai poder receber e viver dentro do reino físico de Deus ali. Tá bom? Morar na Nova Jerusalém, morar na Nova Terra. Então isso é importante. Então a gente avança um pouco mais. Quem representa o homem que semeia a boa semente? Primeira pergunta. E a outra, quem representa o inimigo de Cristo que semeou a semente ruim? Vamos responder essa pergunta. Quem é o homem que semeia a boa semente e quem é o inimigo que semeou a semente ruim? É possível que você já sabe, você já sabe de cor, você fez a leitura, você já sabe, mas vamos colocar aqui na tela. No livro Testemunhos para Ministros, na página 45, 46, 49 a 51, está escrito o seguinte: ao mesmo tempo em que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas.
Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência atua a favor da purificação da igreja, a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Você consegue entender nessa citação por que eu falei sobre a questão do tomar cuidado em você ter o seu contato com a palavra de Deus, você pegar aquilo que você ouve, independente de quem tenha vindo, independente da fonte, e você provar isso pela palavra de Deus? Porque no meio do povo de Deus existe o trigo e existe o joio. O trigo é a semente de Deus, o joio é a semente do mal. E essas duas classes de pessoas, elas se opõem uma à outra. Elas não se unem, elas se opõem. Elas estão constantemente em conflito, em inimizade, em vários aspectos. E por isso eu preciso tomar cuidado. Veja, e essa semente do joio, ela está em todas as instâncias das igrejas. Ela está... Você tem trigo no meio dos membros, você tem trigo no meio da liderança da igreja. De todas elas, viu? De todas as igrejas. Porque Deus não tem seus filhos somente na igreja que eu congrego, tá bom? Você precisa entender isso. Deus tem muitos filhos fiéis. E esses filhos fiéis estão espalhados nas mais diversas religiões. E Deus, segundo a oração que fez, Jesus Cristo, segundo a oração que fez lá em João, Deus está rebanhando o seu povo. Deus está atraindo o seu povo para si, para perto de si. Só que no meio do povo de Deus, o texto aqui nos alerta que enquanto Deus traz para a sua comunhão, para o meio do seu povo, o trigo, os seus servos verdadeiros, convertidos, o inimigo traz para o meio do povo de Deus aqueles que não estão convertidos, para comprometer, para atrapalhar, para sempre se levantar como uma barreira no processo de purificação da igreja do Senhor. E é por isso que tem que ocorrer a sacudidura, aquilo que nós estudamos, que é para ocorrer essa separação, para tirar essa semente do mal do meio do povo de Deus. Então, amigo, considera isso. Não rejeite essa palavra. Considere, analise. Agora, cuidado, não saia, é o que eu falei lá também no estudo passado, não saia rotulando as pessoas. Só porque alguém discordou de você, só porque alguém discordou de mim em algum aspecto, eu não posso precipitadamente, tá vendo? Discordou de mim, você é joio, viu? Você é um joio. Não existe isso. Não existe isso. Bom, a pessoa pode ter discordado de mim, pode ter discordado de você, porque ela não tem o conhecimento ainda que você tem. Eu posso ter discordado de alguém porque eu ainda não recebi aquela luz que aquela pessoa recebeu. Então não podemos ter atitudes precipitadas. A gente precisa conhecer, ponderar as coisas, entendeu? E essa classificação Deus vai fazer. Com essa separação Deus vai fazer. Claro, nós vamos aprender aqui os métodos que ele vai... que já aprendemos no passado, e nós vamos ver com mais alguns detalhes aqui as ferramentas que Deus está usando para fazer essa separação entre trigo e joio. Beleza? Então, vamos adiante. Agora, o que representa o campo? O que representa o campo? Deixa eu só voltar aqui. Então, você sabe que o homem que semeia a boa semente foi Deus. O que semeia a semente ruim representa o inimigo, né? O inimigo de Cristo. Você já sabe quem é. Então, vamos lá. Agora, o que representa o campo? Olha o que diz aqui essa citação. Os inimigos semeiam sementes ruins. E é uma ilustração da obra de Satanás sobre a mente humana. Cristo é o semeador que espalha no campo de nosso coração o precioso grão. Então, olha que interessante. O campo, ele representa também o nosso coração. O campo representa o nosso coração. Mas o campo, ele representa outra coisa também. Então o texto diz aí, né, os que semeiam a semente ruim é uma ilustração da obra de Satanás sobre a mente humana. Cristo é o semeador que espalha no campo do nosso coração o precioso grão. Quando a Bíblia fala lá do mundo, né, a gente vai ver isso nesse instante aqui com detalhe, não está falando simplesmente da questão da parte física da terra, né, a terra em si, está falando das pessoas.
né? Essa parábola, né? Essa ilustração é para falar das pessoas, tá ok? Então também significa outra coisa. Vamos ver aqui. Cristo diz em Mateus 13:38 que o campo representa o mundo. E a palavra grega para mundo, usada aqui nesse texto de Mateus, é a palavra cosmos. E essa palavra cosmos, dentre os significados que ela tem um significado de ordem, organização, beleza, harmonia, os habitantes da Terra. Ou seja, seria uma referência a um grupo organizado no mundo. E quando a gente vai para a inspiração, ela torna isso bem mais claro. E olha o que diz lá. O campo, disse Cristo, é o mundo. Mateus 13:38. Precisamos, porém, entender isso como significativo da Igreja de Cristo no mundo. Então, quando ele fala o mundo, ele não está falando da pedra, da árvore, né? Ele não está falando dos carros, ele está falando de mim e de você, está falando do nosso coração, basicamente. Então, ele semeou a boa semente, que é o seu povo, né? E o inimigo vem lá e no meio do povo de Deus semeia a semente ruim, que eu já comentei aqui com vocês anteriormente. Beleza? Vamos adiante. O campo representa a igreja, mas também representa nossos corações e mentes. O que representa a boa semente ou trigo plantado nesse campo? Então veja, o que representa a boa semente ou trigo plantado no campo? Ele representa duas coisas. Veja aqui, Cristo diz em Mateus 3:38 que a boa semente ou trigo representa os filhos do reino, ou os verdadeiros discípulos, seguidores dele na igreja, né? Ela também representa, essa semente, representa os ensinamentos puros de Deus plantados em nossos corações e mentes. Então é importante a gente se atentar para esse detalhe, porque o trigo, ele traz um seu ensinamento, ele tem uma postura, né? Então, por exemplo, se eu sou trigo, a minha fala, a minha maneira de viver, toda a minha comunicação, aquilo que eu estou transmitindo para você, vai ser correspondente com aquilo que eu sou, trigo. Se eu sou joio, da mesma forma, todo o meu ser, a minha comunicação, aquilo que eu faço, vai ser correspondente a isso. Eu estou falando na essência, tá bom? O inimigo, ele tem uma artimanha de trabalhar misturando verdades com mentiras, e eu acredito que em alguns aspectos talvez ele use até muito de verdade para poder atrair as pessoas, e alguns aspectos de mentira, para ficar fácil de enganar, né, as pessoas. Então a gente precisa cuidar bastante com isso aí. E aí veja aqui, olha, o que representa a má semente ou o joio? O contrário do que a gente viu, né? O joio são os filhos do diabo, ou os verdadeiros seguidores de Satanás na igreja. Cristo diz em Mateus 3:38. E, consequentemente, representa os falsos ensinos de Satanás ou erros plantados em nossas mentes. Em nossas mentes. Então aqui a gente vai relembrar, vou fazer só esse resumo e a gente então encerra essa primeira parte do vídeo aqui. Tá ok? Então vamos fazer o resumo aqui. Vamos responder essas perguntas. Quem é o homem que semeia a boa semente? A resposta vai aparecer aqui embaixo, ó. Ok? Então a primeira pergunta, quem é o homem que semeia a boa semente? É Deus. Nós vimos lá nos textos. Quem é o inimigo que semeia a semente ruim? É Satanás. O que representa o campo? Aí veja, o campo representa duas coisas. O campo representa a igreja e a mente. O que representa a boa semente? Os fiéis e, consequentemente, os ensinamentos. E a má semente, os infiéis e, consequentemente, também os ensinamentos desses. Tente gravar essas informações, tá certo? Tente memorizar essas informações que foram passadas aqui, porque elas serão importantes quando nós continuarmos com as demais partes, que a gente vai entender cada simbologia dessa aqui. Espero que Deus
te abençoe muito, que você dê espaço para isso, né? Para que as bênçãos de Deus te alcance. É o que eu desejo para a minha vida também. Vamos suplicar a Deus, nós temos muitas coisas que precisam ser corrigidas no nosso caráter. Deus precisa fazer uma cirurgia espiritual na nossa vida. Ele deseja fazer isso. Nós aqui às vezes resistimos, mas vamos cooperar com Ele para que essa cirurgia aconteça. E esse aqui será o nosso próximo estudo, tá bom? A parte 2 do vídeo, nós vamos falar sobre a aplicação espiritual desses símbolos, dos símbolos que nós vimos anteriormente. Então, a gente no vídeo 2, a gente vai fazer essa aplicação dos símbolos. Tá ok, amigo? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, como já tenho dito, lá no grupo do WhatsApp, interaja de alguma maneira. Que Deus te abençoe ricamente e que nós possamos, através desse estudo aqui, sensibilizarmos o nosso coração em relação à urgência de deixar que o Espírito Santo apare as arestas que ainda existam no nosso caráter, para que nós tenhamos condições, pela graça e misericórdia de Deus, de honrá-lo da maneira como Ele espera ser honrado, dentro, claro, das nossas limitações. Valeu? Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo estudo. Valeu!